toque de recolher, multa de $400 por estar na rua, quarentena, prisão. No vídeo de hoje eu vou te contar como tá sendo a quarentena aqui nas Ilhas Galápagos. Olá pessoal, antes de eu começar o assunto, queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, dar aquele joinha, porque eu não tô ganhando dinheiro com isso, mas é um incentivo para continuar a fazer os vídeos, né? Em algum lugar aqui, em algum card vai aparecer o vídeo anterior, onde eu explico onde fica Galápagos, como funcionam as coisas aqui. Então, assiste lá pra ver também. Bom, logo no início de toda essa situação, eu lembro que eu vi no Instagram, post no Instagram, de alguém colocando a imagem de uma praia, de uma ilha toda paradisíaca, dizendo que queria passar a quarentena na ilha. Bom, esse é o meu caso. A ilha que eu moro é um tanto quanto paradisíaca assim, mas as coisas não são tão perfeitas assim quanto as pessoas imaginam. Nem na praia a gente pode ir aqui. Mas antes de eu falar sobre isso, vou falar um pouquinho desde quando a gente tá nesse período de quarentena, ou mais correto seria dizer isolamento social, né? Porque quarentena é só quem tá doente. Mas a situação de emergência começou aqui por volta do dia 16 ao dia 17 de março. O governo emitiu uma ordem para que todas as atividades que não fossem essenciais fossem fechadas. Então, comércio, restaurantes, inclusive o lugar onde eu trabalho, o museu, também teve que fechar. E desde então a gente está nessa situação, já vai fazer aí 2 meses, já fez 2 meses, né? Desde quando a gente parou tudo e estamos nessa situação. Bom, conforme os dias foram passando, a situação foi ficando cada vez mais grave aqui no Equador. Eu não sei se você lembra, mas em meados de abril o Equador acabou saindo nos jornais porque muita gente estava morrendo aqui no país, dentro de casa, porque as pessoas sentiam os sintomas, iam até o hospital já estava cheio e essas pessoas voltavam para casa e algumas acabavam morrendo dentro de casa. E a prefeitura, especialmente a de Guayaquil, não estava dando conta de ir recolher os corpos dessas pessoas, né? Então, os familiares acabaram pegando o corpo dessas pessoas e colocando na rua, numa tentativa de chamar atenção ou até mesmo de não se contaminar, né? E aí que as pessoas começaram a filmar e colocar no Facebook para chamar a atenção das autoridades e das pessoas para o que estava acontecendo ali. Inclusive, eu não vou colocar imagens aqui, né, mas algumas situações de pessoas que começaram a pegar a gasolina e jogar em cima dos corpos e começaram a queimar os corpos na rua, porque realmente a situação ficou bem complicada. O Equador passou pelo pico da doença no mês passado, no final de abril. Coisas aqui parecem estar melhorando, mas voltando ao início, logo depois que o governo estabeleceu a situação de emergência, as coisas foram ficando mais graves e estabeleceu-se o toque de queda, toque de recolher. As pessoas não poderiam sair de suas casas apenas para ir ao mercado ou para a farmácia, e ninguém pode sair de casa mesmo, nada aberto no comércio, nenhum lugar, depois das 2 da tarde, né? No início foi das 5 da tarde até as 5 da manhã, depois abaixaram para as 2 da tarde até as 5 da manhã do outro dia. E é essa situação em que a gente está hoje. A gente não pode sair daqui depois das 2 da tarde, sair de casa. Inclusive passa na rua o carro de polícia, especialmente aqui em Galápagos, que é menor, né? Mas passa um carro de polícia avisando que está chegando próximo do horário do toque de queda e para as pessoas que estiverem na rua voltarem para casa, porque elas não podem sair. Se a pessoa estiver na rua e não tiver uma justificativa, por exemplo, se ela não estiver entregando comida, se ela não estiver indo para o hospital ou alguma coisa que for justificável, a autoridade policial pode emitir uma multa, né? Na primeira vez é $100, na segunda vez $300, $400 e na última vez, na terceira reincidência, o policial pode pegar essa pessoa e pode prender, porque não pode ficar na rua. Além disso, também foi estabelecido de forma obrigatória o uso de máscaras. E é muito interessante aqui no Equador,
especialmente em Galápagos, né? As pessoas estão contribuindo muito para o cumprimento dessas medidas. Então aqui você só vê gente de máscara na rua, eu nunca vejo pessoas sem máscara. Para você ir ao mercado, você precisa ficar numa fila, né? Tem ali as marcações, a distância que você tem que ficar da pessoa da fila. Você não consegue entrar de máscara. Eu lembro que na primeira vez que eu fui ao mercado, depois que teve a situação de emergência, eu cheguei no mercado e eu não tava de máscara. E a moça do mercado não me deixou entrar. E aí eu até tentei argumentar com ela, falei, mas moça, eu não tô doente, eu não preciso usar máscara, ela não pode entrar. Eu tive que voltar aqui em casa e pegar a máscara e voltar ao mercado para poder entrar. E daí então a gente só pode andar assim aqui. Além disso, Galápagos tem uma situação especial porque é uma província, né? Porque na província eu tô falando agora das ilhas. As ilhas dependem do turismo, né? Tudo aqui é movimentado pelos turistas que vêm para cá. Então eu lembro que na primeira vez que eu saí na rua depois da situação de emergência, com tudo fechado, as lojinhas de souvenir fechados, tudo, eu fiquei muito assustada porque eu estava acostumada em ver uma cidade vibrante, movimentada, os bares, música alta, todo mundo aproveitando. Tava tendo muitos eventos antes da situação de emergência, teve como se fosse uma Miss Galápagos, né? Eles colocaram um palco ali no parquinho que tem aqui ali, que fica no muelle, que é a doca de onde saem os barcos aqui. E aí eu saí e tive aquele choque, porque tava tudo fechado, tudo deserto, não tinha ninguém na rua. Então eu lembro que eu até tive uma ideia de documentar, porque realmente eu acho que é uma situação sem precedentes aqui na história, né, de Galápagos. É interessante de ver, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque você vê que já são 2 meses de tudo paralisado. E quando tudo voltar a abrir de novo, eu não sei se tudo vai voltar a abrir de novo, porque as pessoas dependem do movimento dos turistas, né? Porque tem agência de viagem que faz os passeios aqui, tem os barcos que levam os turistas para os passeios e tem os barcos que levam as pessoas para fazer o movimento entre as ilhas. Então tem gente que mora aqui que vai para Isabela, tem gente que mora aqui que vai para São Cristóbal, que é a capital da província. Então existe essa circulação e diminuiu muito, as pessoas não fazem mais esse trânsito aqui. Tem os restaurantes que dependem também dos turistas, hotéis, hostels aqui também. Inclusive, hoje eu fui ao mercado, tinha um pouquinho mais de gente na rua, mas ainda assim, tudo fechado. A gente quer comprar alguma coisa, não pode comprar, porque não tem nada, nada, nada aberto aqui. Mas, dia 4, hoje é dia 10, tô filmando o vídeo agora, dia 10. No dia 4, na segunda-feira já da semana passada, o governo colocou em prática uma política de semáforo. Então, o objetivo é organizar as cidades, ou eles chamam aqui de cantones, né? Eu acho que é como se fosse um distrito, e organizar isso nas cores do semáforo, verde, amarelo e vermelho. Então, de acordo com a cor, você tem um afrouxamento dessas medidas. O verde é o mais liberal, então as pessoas já podem sair mais, o comércio já pode funcionar num tempo maior. Mas no dia 4, na segunda, o governo estabeleceu que todos os lugares ainda estão com o sinal vermelho. Isso quer dizer que todas as medidas que têm sido feitas até agora, tudo fechado, toque de recolher, multa para quem estiver fora de casa, só hospital, farmácia e mercado funcionando, e algumas lojas, como por exemplo papelaria, como por exemplo as ferreterias, que são os chamados depósitos de material para construção aqui, elas funcionam todas com a porta aberta até a metade. Então a pessoa vai lá, diz o que quer e o atendente ali entrega. Atualmente, aqui no Equador, tem aí quase 30 mil casos de Covid. É lógico que esse número, o Equador enfrenta uma situação parecida com a do Brasil, porque esses números são apenas dos testes que foram realizados, aquele teste PCR, né, que é aquele mais, que tem uma certeza maior de que a pessoa está com vírus. Porque aqueles testes rápidos são testes de anticorpo e a pessoa, para dar um resultado positivo e confiável, ela tem que estar num dia específico ali do ciclo do vírus, tem que já estar com sintoma, etc. Então aqui eles só realizam os testes com PCR para contabilizar nesses números. E é lógico que não dá conta de fazer
com todo mundo, né? Não tem estrutura para isso. Então esses números, eles estão um pouco não, mas eu acho que bastante subnotificados, né? Número de mortos, teoricamente, o oficial é um pouco mais de 1.500 mortos aqui, se eu não me engano, em torno disso. E aqui em Galápagos, 71 contaminados. Inclusive teve o caso de um barco que estava ali na costa da ilha de Baltra. A ilha de Baltra é uma ilha que fica aqui do ladinho da ilha de Santa Cruz, ela é separada por um canal, inclusive é a ilha onde fica o aeroporto, né? Então quando a gente chega aqui e vai para essa ilha de Baltra, você atravessa esse canal para vir para Santa Cruz, para aí sim vir aqui para Porto Ayora, que é a cidade aqui da ilha. Tinha um barco lá que tinha mais de 60 pessoas, 60 tripulantes do navio. E aí eu lembro que ele chegou bem ali em meados de abril e fizeram um teste com todo mundo que estava ali e todo mundo estava contaminado com o coronavírus, né? Então esse barco ficou, aí sim, esse barco ficou num período de quarentena ali na costa, todo mundo no barco, ninguém desembarcou, até que todo mundo pudesse ficar curado e pudesse desembarcar. Até agora tem a contabilidade de uma morte aqui na ilha, ou seja, uma pessoa da ilha aqui que pegou o vírus aqui, que morreu aqui. Até agora, a ilha só, ou as ilhas, né, a província só registra uma morte por coronavírus, por Covid-19, né? Em relação a estratégias que o governo está tentando fazer para recuperar, né, o Equador é um país muito pobre, como eu disse no vídeo que eu falei de Galápagos, ele foi dolarizado em 2020 para tentar resolver uma crise econômica, mas não deu certo, o país ainda está em crise, com o coronavírus ainda mais, mas eu achei muito legal a postura do governo de ficar firme com as medidas de restrição para que as pessoas pudessem ser protegidas. E realmente, pelos casos, eu vou colocar um gráfico aí para vocês verem, caíram bastante, então elas têm sido efetivas. Mas o governo ele tem dado uma ajuda de $60 para as pessoas que dependiam de trabalho informal, foram demitidas, enfim. O presidente estabeleceu uma lei que a partir, acho que desse mês mesmo, pessoas que ganham acima de $500, lembrando que aqui o salário mínimo é por volta de $400, então quem ganha mais que $500 vai contribuir com uma porcentagem do salário. Essa porcentagem, como se fosse o imposto, é para ajudar a pagar esse auxílio para as pessoas, né, como o auxílio emergencial do Brasil. O governo também está colocando, por exemplo, imposto em sacola plástica. Então, se você for no mercado e você quiser levar as compras para casa em sacola plástica, você vai ter que pagar ali 2, 3, 4 centavos por sacola para poder levar suas compras para casa. Aqui em Galápagos, a gente já é acostumado em não ter sacolinha no mercado, no comércio, né? Porque aqui plástico é pecado capital. Então, a gente tem que levar sacola retornável. Eu tenho o meu carrinho que eu vou no mercado, eu vou na feira. Aqui todo mundo é acostumado com isso, então a gente nem percebe muito, mas as pessoas no continente, né, vão ter mais esse tipo de taxação numa medida para tentar arrecadar dinheiro, né, para tentar recuperar o país e pagar esse auxílio das pessoas, assim como o Brasil também está pagando esse auxílio emergencial para quem está precisando, né. Bom, pessoal, a situação aqui é essa, então estamos aqui isolados até o final de maio. A previsão de início das aulas aqui é dia 1º de junho, né? O ano letivo começa aqui em abril, era para ter começado dia 16 de abril, mas foi prorrogado para o dia 1º de junho. Então nós temos aí mais pelo menos 3 semanas de isolamento com toque de recolher. Se a situação não melhorar, eles vão manter essas medidas, né? Mas eu imagino que não só aqui no Equador, mas a gente vai encontrar, depois que as coisas começarem a voltar a funcionar, uma realidade totalmente diferente do que a gente estava acostumado. A gente vai ter um novo normal. Aquela vida que a gente tinha antes não vai existir mais. A gente vai ter que aprender a se acostumar a ter novos hábitos por causa do coronavírus. O importante quando a gente se depara com essas situações de crise é a gente entender que é uma situação, é uma fase e vai passar.
A gente vai ter dificuldades ainda, a gente vai ter ainda alguns problemas depois para se recuperar, muitas pessoas ficando sem trabalhar, muitas pessoas ficando sem seu comércio, sem sua empresa, mas com o tempo as coisas vão melhorar e a gente precisa ter paciência e precisa acreditar nisso. Então, ficamos esperando dias melhores, assim como diz a música do Jota Quest, né? Vivemos esperando dias melhores. Vai chegar sim, mas precisamos entender que essas medidas e os hábitos que a gente está desenvolvendo agora vão precisar nos acompanhar por um certo tempo até tudo isso acabar. Aqui em Galápagos a gente está na expectativa, né, dos aeroportos abrirem, porque voos internacionais foram cancelados, os domésticos também. E a gente está na expectativa do aeroporto abrir para as pessoas poderem vir para cá, para a economia voltar a girar na ilha, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das notícias aqui de Galápagos. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, compartilha com seus amigos nos grupos, dá essa forcinha aí, porque isso incentiva a preparar novos vídeos para trazer mais coisas legais para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, até lá!